Olha, gente, uma bomba pode mudar completamente o curso das investigações do sumiço do garoto Wesley. Por quê? Porque uma nova denúncia na Delegacia de Investigações Gerais pode levar a polícia a desvendar, então, o misterioso desaparecimento desse menino, né? Que ganhou uma repercussão nacional. Ele que está desaparecido desde 2020, são 4 anos de desaparecimento. Para desespero da família, que ainda tem esperança. A família tem esperança de esclarecer o que aconteceu com o garoto Wesley. Inclusive, daqui a pouquinho, uma reportagem completa sobre essa bomba que já deixou a polícia em alerta. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é o Guilherme Gonçalves, ele que está a par dessa denúncia. E o que a gente quer saber, GG, que denúncia é essa? E é um caso de pedofilia que pode, então, ter ligação com o sumiço do Wesley. Você que está no Conselho Tutelar, uma boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Obrigado, Márcia. Boa tarde para você, para todos que acompanham o Balanço Geral. São denúncias gravíssimas de acusações de pedofilia, de abuso sexual de 2 crianças. E ainda tem mais essas informações que podem dar aí um desfecho para o caso Wesley. Então isso chamou a atenção das autoridades e também do Conselho Tutelar. O que aconteceu? Essas 2 crianças, Márcia, elas teriam sido abusadas pelo pai. A mãe, então, denunciou, conversou aí com a polícia, com conselheiros tutelares, conversou também com advogados. E aí a denúncia se trata do seguinte: o pai teria abusado aí dessa menina de 10 anos e do menino de 9. E depois, quando a mãe, que trabalhava muito e não sabia disso tudo, descobriu, ela então já teria encerrado aí o relacionamento com esse homem, e depois o homem teria voltado a ameaçar a família e perseguido essas crianças, inclusive na saída da escola. Só que em determinado momento, a mãe, conversando com as crianças, ela ficou sabendo da história do garoto Wesley, que eles relembraram. Um dos meninos contou e disse o seguinte, que na época a mãe teria encontrado: mãe, lembra daquela blusa que a senhora achou em casa e questionou o papai? Seria essa blusa que o Wesley usava no dia em que desapareceu. A mulher conta ainda, Márcia, na denúncia, que ela teria encontrado essa roupa, ia lavar, estava muito suja, e questionou. Na hora ela não percebeu que poderia ser a roupa de Wesley. Então ela questionou e o homem disse o seguinte: essa blusa é dos meus amigos, eu vou levar embora, e ele sumiu com esse agasalho. Então isso passou despercebido na cabeça dela. Agora, 4 anos depois, quando o caso vem à tona do abuso das crianças, esse suposto abuso, a mãe relembrou desse fato da blusa de frio, porque a criança teria relatado o que aconteceu, que o garoto teria sido estuprado e morto pelo pai, e ele falou o seguinte ainda, o que choca todo mundo, que eu assistia na televisão a mãe chorando e não podia falar nada porque eu tinha medo do meu pai. Então essas são as denúncias feitas pela mãe, que agora tem medo de ser perseguida pelo homem. Ela gostaria que ele fosse preso porque, segundo o advogado e ela própria, exames teriam comprovado que pelo menos uma das crianças teria sofrido um abuso sexual. Claro que agora a polícia vai investigar esse caso, não só a DIG, que investiga o caso do Wesley, mas também a DDM, que investiga abusos sexuais e crimes contra mulheres e crianças. Agora a gente vai assistir essa reportagem com a denúncia exclusiva que essa mulher fez e conversou apenas com a Record TV. Veja. O desespero de uma mãe que está sem os filhos, que teriam sido vítimas de abusos sexuais. Não tem sido nada fácil, na verdade, eu não vivo mais depois que eu descobri. Porque eu tenho medo de sair na rua e ele tá por perto me vigiando, porque como eu também era abusada, eu tenho medo, tenho pavor desse homem que eu convivi mais de 10 anos casada e não conheci, porque eu descobri que ele começou a abusar da minha filha com 3 anos, passando a mão. A auxiliar de cozinha de 32 anos se relacionou com o agressor por 13 anos e diz que também foi violentada. O casal tem 3 filhos. O mais velho estaria morando com o pai. Já os 2 mais novos,
Uma menina de 10 anos e um garoto de 9 teriam sido estuprados por muito tempo. A minha filha conta que ele tirava a roupinha dela, passava a mão no corpinho dela e ficava no dedo. Filmava, tinha uma pessoa que sabia, uma pessoa que ele fazia, ele me traía quando eu era uma mulher, e ele filmava e mandava para essa mulher os vídeos, e às vezes fazia chamada de vídeo, e a menina via, a mulher via, ele abusando da criança com a mulher vendo. Com 8 anos ele penetrou, inclusive fiz o exame e foi comprovado que ele rompeu o ímen dela, então realmente foi confirmado o abuso. Dentro da bolsa, ela carrega uma medida protetiva, porque recebeu ameaças. Ele foi atrás da minha filha, dos meus filhos a caminho da escola, pegou inclusive minha filha, passou a tarde inteira com ela o mês passado. Então ele chegou a abusar dela novamente esse mês. O advogado a auxiliou a procurar a polícia. Já há um procedimento policial instaurado junto em trâmite na Delegacia de Defesa da Mulher, já há uma medida protetiva em desfavor dessa pessoa averiguada, em favor das crianças, em favor dessa mãe que também foi vítima, para que essa pessoa não se aproxime das crianças. E também levamos o fato ao conhecimento do Conselho Tutelar de Franca, porque as crianças estavam, inclusive, sendo perseguidas pelo pai nas ruas da cidade, e também pleiteamos providências junto ao Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, Polícia Civil e Conselho Tutelar, e principalmente com pedido de prisão cautelar preventiva em desfavor dele. A suspeita é que o agressor sexual pode ter envolvimento no desaparecimento de crianças e adolescentes, como no caso do sumiço de Wesley Pires Alves Filho, que tinha 13 anos quando saiu de casa em agosto de 2020, também em Franca, no interior de São Paulo, e nunca mais foi encontrado. Um detalhe seria o agasalho que o garoto usava. Na época a gente morava no aeroporto e quando ele desapareceu, eu não sei, eu não conhecia ele, mas eu tive uma ligação, eu já vi ele na rua da minha casa, já vi ele subir na rua, inclusive eu cheguei a ver os dois conversando uma vez, mas era assim, foi uma conversa muito rápida. Então, pra mim, como ele era muito querido para as crianças, ele agradava muito toda criança que ele conhecia, então não liguei ele a esse caso. Como é que eu vou imaginar que o meu marido é um monstro? Aí eu vi os dois conversando, mas eu não escutei a conversa, foi coisa muito rápida. Aí o Wesley subiu a rua, foi a única vez que eu vi ele. Eu cheguei de serviço, vi uma blusa de frio no sofá. É a mesma blusa de frio que mostra que ele desapareceu. A do Wesley. A do Wesley, aquela da Disney. Eu peguei ela, não imaginava, não tinha como eu ligar o meu marido nesse caso. Eu não conseguia imaginar que ele era capaz de um trem desse, uma brutalidade dessa. Eu peguei a blusa de frio, tava muito suja. Suja e parecia como se alguém que morasse na rua. Às vezes o menino já até tava na rua quando ele fez isso. Aí eu peguei a blusa de frio, olhei assim, falei, nossa, mas que blusa é essa? Tá muito suja, o que é isso aqui? Aí ele veio correndo, tomou da minha voz, não te interessa, isso aqui é coisa dos meus amigos. E saiu pra rua. Então não sei o que ele fez com ela, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é a do menino, porque o meu filho me falou que viu ele com o menino Wesley na minha casa. Meu filho presenciou a cena dele abusando do menino Wesley, porque como meu menino tem problema de saúde, ele acha que ninguém nunca ia acreditar nele, mas meu menino viu ele, inclusive, matando o Wesley em cima da cama. Agora, por que você resolveu falar sobre isso alguns anos depois? Por que demorou tanto? Porque só agora que o meu menino, que ele confessou do abuso, ele contou tudo que ele sabia do pai dele, inclusive das traições que o pai dele me fazia. E aí ele pegou e falou assim, no meio dessa confissão, falou assim, mãe, eu já vi meu pai matando 2 crianças. Ele só falou assim, mãe, tinha uma foto do menino em todo poste que nós saía de casa, e escrito desaparecido, e a mãe dele estava chorando muito na televisão. Eu era a única pessoa que sabia onde ele estava, e eu não podia contar, porque se eu contasse ele me matava. O delegado responsável pelo caso não pôde gravar entrevista, mas disse à nossa equipe por telefone que já havia recebido as denúncias e que agora vai formalizar o depoimento da mãe no inquérito policial. Na sequência, vai fazer buscas em todos os locais indicados pelas crianças, onde possam ter pistas sobre o paradeiro de Wesley.
Em relação a essa situação específica, não tem muitos detalhes. Por um momento, eu acompanhei policiais civis juntamente com a autoridade policial da DIG, em um local aqui de Franca, ali na região do Jardim Aeroporto. Só que é uma área grande de mata, extensa de mata, que a polícia vai ter que aprofundar melhor e pedir até o concurso concurso de bombeiros e de outros aparatos policiais. A mulher conta ainda que os filhos foram levados pelo Conselho Tutelar por segurança. Sem as crianças, ela pede ajuda desesperada. O Conselho Tutelar achou melhor levar eles. Eu não perdi a guarda. Eles entendem que comigo eles estão correndo perigo porque o pai deles sabe onde eu moro, sabe que eles levaram eles para proteger. Eu espero que ele seja preso, que a justiça seja feita, eu como mãe, eu sinto que tem muitas outras crianças que não denunciaram, que tem medo dele. Gente, impactante a fala dessa mulher. Além deste homem abusar dos próprios filhos, também teria abusado do garoto Wesley, segundo o relato de um dos filhos dela, que teria visto o Wesley dentro de casa. E ela, que chegou a pegar a blusa desse garoto e questionou o ex-marido. Que blusa é essa? Ele simplesmente disfarçou, disse que era de amigos e nunca mais tocou-se no assunto. E outra, ela disse também que chegou a ver o Wesley conversando com o ex-marido, porque ele agradava as crianças justamente para quê? Para poder atraí-las. Então é uma bomba. O que essa mulher acabou de dizer é uma bomba. E isso, de uma certa forma, já dá um outro caminho para a polícia, que segue há 4 anos nesse caso. Há 4 anos tentando encontrar esse garoto. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais, recebeu inúmeras informações. Olha, o garoto Wesley está aqui. Olha, o garoto Wesley está acolá, está em outro estado. E nenhuma informação era verdadeira, era oficial. E mesmo assim a polícia continuou ali, empenhada nas investigações. E depois de 4 anos do desaparecimento do garoto Wesley, essa mulher resolveu falar. Essa mulher resolveu abrir a boca. E a gente sabe que a família do Wesley colocou cartazes na região toda, em busca de informações que levassem o paradeiro desse menino. E nenhuma informação oficial chegou até a DIG. E agora, com esse relato, com certeza a polícia já traça um outro caminho. A polícia agora vai atrás deste homem, deste abusador. A polícia quer ouvir dele o que tem para falar a respeito dessa blusa que foi encontrada na casa dele, na época quando ele vivia com essa auxiliar de cozinha. Agora, quem está comigo novamente é o GG, que está lá no Conselho Tutelar. Aliás, o Conselho Tutelar já está nesse caso também, né, GG? Já sim, viu, Márcia? E o Conselho Tutelar de Franca que faz um excelente trabalho, inclusive para proteger a integridade dessas crianças. Agora há pouco eu conversei com o delegado da DIG, responsável por esse caso, e ele me deu mais algumas informações sobre o trabalho da polícia que será feito daqui a pouco. Já já eu falo o que eu disse com o que eu conversei, né? O que disse o delegado sobre essa investigação e o que será feito agora nas próximas horas. Mas antes eu vou falar com a Andréia, conselheira tutelar, presidente aqui do Conselho, que vai dar mais informações. Andréia, boa tarde, obrigado por participar com a gente ao vivo no Balanço Geral. Primeiro, a gente quer saber qual o estado, como estão essas crianças? Essas 2 crianças estão acolhidas? Onde elas estão protegidas? Qual a situação delas? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes. Por hora, as crianças, elas permanecem bem, né? Estão afastadas do convívio familiar, estão institucionalizadas. O caso já está remetido, né, à apreciação do juiz da Vara da Infância e da Juventude, que é o único que tem a competência para estar ratificando ou retificando essa medida a qual foi aplicada por meio do Conselho Tutelar. Essa proteção ela é importante nesse momento. Exatamente, né? Em que pese esse colegiado na deliberação das medidas aplicadas, entendeu-se a necessidade desse afastamento temporário, por conta mesmo, né, da complexidade do caso, até que se explique a dinâmica, é necessário o afastamento por hora dessas crianças do convívio.
Uma menina de 10 anos, um menino de 9. E o que eles disseram para vocês? Como é que foi esse relato? De que maneira que aconteceu essa conversa em que essas denúncias apareceram de abuso contra eles? Essa é uma pergunta assim peculiar, né, Guilherme? Não tem como dar os detalhes, mas houve uma revelação espontânea por parte das crianças para os profissionais capacitados, né, que faz a oitiva dessas crianças. Isso foi remetido para nós, a nossa apreciação aqui. São relatos fortíssimos, né, riquíssimos em detalhes, e por isso também que nós, em deliberação, tomamos essa medida emergencial do afastamento dessas crianças. É claro que nós não vamos dar mais detalhes, até para não atrapalhar a investigação, mas muitas coisas elas batem com o que a mãe disse na reportagem que vocês também assistiram, né? Sim, como eu disse, né, uma riqueza de detalhes, e agora está na apreciação aí também da polícia, né, para explicar essa dinâmica, o que houve, fica também na apreciação do juiz, da vara da infância, esse afastamento, até quando ele vai acontecer, por quanto tempo vai durar esse afastamento, mas por hora, enquanto conselho tutelar, foi nítido o afastamento temporário, né, dessas crianças do convívio familiar. A mãe cita o caso Wesley e ela diz que as crianças também falaram. Vocês receberam também essas informações durante essa conversa espontânea? Isso foi falado, chegou até o Conselho Tutelar ou, por enquanto, está só na polícia esse relato sobre o caso Wesley? Não, chegou. Chegou tudo na íntegra para nós, aqui enquanto Conselho Tutelar, todos esses relatos. Tudo que foi falado, a revelação espontânea, o atendimento que foi realizado à mãe... Tudo, isso chegou ao nosso conhecimento e são relatos assim impactantes. Sobre a questão desse outro filho, um de 13 anos, que estaria com o pai, o conselho está atrás ainda para tentar atender essa criança, conversar com ela também, esse adolescente, para entender a situação dele também? Sim, com certeza, né? O Conselho entende essa medida de proteção, inclusive para esse adolescente, que é uma pessoa em formação, em desenvolvimento, e a proteção tem que se estender para ele também. Mas, por hora, nós não conseguimos ter o contato com esse adolescente, nós não sabemos do paradeiro dele, e a gente ainda continua, né? Com os contatos que nós temos aqui, tentar efetivar esse atendimento com esse adolescente também e aplicar a mesma medida de proteção a qual foi aplicada para os demais irmãos. A mãe disse que já existe um laudo que comprovaria o abuso da menina. O conselho já recebeu esse documento, sabe, entende também que houve. Como é que está essa situação sobre o caso dessas crianças? Aconteceu ou não teria acontecido o abuso? Sim, né, a família já é acompanhada aqui pelo Conselho Tutelar desde 2010, né, já havia um histórico de maus tratos, casos de violências foram tomando uma proporção a partir do ano de 2016, até que houve sim esse relato, né, da violência sexual em relação a uma das crianças e mais ainda contemplou ainda o caráter emergencial do afastamento do convívio familiar dessas crianças. Essas denúncias pesam em favor da mãe, contra a mãe também ou não, só apenas do pai? A mãe, ela traz o desconhecimento. Né? Então, agora tem que deixar explicar mesmo a dinâmica, não sei até onde essa mãe ela é fator ou não de proteção em relação a essas crianças. Agora, é necessário um estudo, né, psicossocial dessa casa, dessa família, esse arranjo familiar, como ele vai ficar, para se houver a possibilidade do retorno dessas crianças para o seio familiar, que seja em proteção. Elas estão no endereço, por enquanto, sigiloso, mas como é que funciona ali a visita? A mãe, algum familiar, eles visitam ou não? Por enquanto, nem isso é feito por conta da questão de segurança. Por hora, por questão de segurança mesmo, de proteção, fica no sigilo, fica sigiloso. As crianças, por hora, não recebem ainda esse contato, né? Tudo agora começa um atendimento, um estudo em cima dessa família, para ver até onde, como eu disse, até onde essa mãe ela é fator de proteção ou não para essas crianças. A gente sabe que muitos detalhes, eles não podem ser revelados, eles não podem ser ditos, até para não atrapalhar as investigações. Só que a gente sabe que as crianças já disseram que outras pessoas podem estar envolvidas e também outras crianças podem ter sido vítimas. Como denunciar? Como falar com o Conselho Tutelar? Porque talvez uma denúncia, nem que seja simples, anônima, pode ajudar a salvar vidas e o que pode estar acontecendo no caso dessas crianças, né? Explica para nós como que o Conselho pode ajudar essas vítimas.
Conselho está aqui de portas abertas, coloca à disposição de toda a sociedade. Os canais de comunicação podem ser feitos aqui, né, no presencial, via telefone, via e-mail, pelo Disque 100, que é o número federal, né, o conhecimento aí de todos também. A partir do momento que essa denúncia ela é formalizada, chega ao nosso conhecimento, nós vamos verificar a veracidade dos fatos, né, e havendo a necessidade da comprovação ou até ameaça ou indícios, já é o suficiente para que nós fazemos alguma coisa para que já haja uma intervenção por parte do Conselho Tutelar. Agora, André, é importante que até nesse caso, se alguém tiver alguma denúncia, também ligar aqui ou para a polícia, né? Sim, pode procurar o Conselho Tutelar. O primeiro conselho está aqui, localizado temporariamente na rua Dr. Júlio Cardoso, 1595, aqui no centro. Tem o segundo Conselho Tutelar também, que ele está localizado lá na Zona Norte, na rua João Batista Borges, 651. Esses endereços, a população pode vir presencial, formalizar, se tiver algo a acrescentar, nós estamos à disposição para acolher. Andréia, antes de eu te liberar, eu vou só dizer ao pessoal de casa o que eu conversei agora há pouco com o delegado. Ele disse o seguinte, que agora, no período da tarde ou nas próximas horas, eles estão ainda planejando buscas a serem feitas em um possível terreno onde a criança indica que poderia ter sido enterrado o corpo de Wesley, de acordo com as investigações. Então, essa é a informação mais recente, que buscas podem acontecer nas próximas horas lá na região, na zona sul da cidade, no Jardim Aeroporto. E, Andréia, até já confirmaram para a gente, inclusive o advogado da mãe, que essa criança teria indicado o local. A polícia, ela usa essa criança, é claro que com as ferramentas corretas, com os profissionais capacitados, para que a criança possa indicar alguma situação para a investigação, até porque são crianças novinhas, mesmo assim elas sabem de algumas informações que podem ajudar a polícia. Como é que é feito esse acompanhamento com a criança que é levada para dar informações para a polícia? Hoje, nós trabalhamos dentro de um sistema de garantia de direito, Guilherme, que evita ao máximo a revitimização dessas crianças. Então, por hora, o caso está na apreciação do juiz da Vara da Infância e da Juventude de Franca. Existe o depoimento pessoal, né? Então, eu acredito que agora essas crianças vão falar na presença do juiz, né? O que já está de conhecimento na mão da polícia é o mesmo que está no nosso conhecimento, é o mesmo que está ao conhecimento do promotor da Vara da Infância, é o mesmo que chegou também ao conhecimento do juiz da Vara da Infância. Mas agora ficar revitimizando essas crianças, né, isso não é cabível para o momento. Então agora vai depender do que o juiz da Vara da Infância vai entender, vai apreciar sobre essa situação. Porque os depoimentos, os relatos já foram passados em papel para a polícia, né, de maneira escrita. Isso, é a mesma instrumental que está circulando, né, está em todo o sistema de garantia de direito, zelando sempre, visando sempre a proteção integral dessas crianças. André, muito obrigado pela entrevista. Márcia, está então, até para o pessoal de casa entender como que funciona essa situação, porque talvez as pessoas tenham medo de denunciar, medo de fazer, talvez, passar alguma informação para a polícia, mas existe toda uma rede de proteção, não só o Conselho Tutelar, mas é todo um esquema judiciário, policial e também do Conselho Tutelar, inclusive social também, para amparar essas crianças e também as vítimas, as mães. Agora, cabe também à polícia prestar aí um apoio a esta mãe, que também relata que sofria abusos, violência. Não cabe ao Conselho Tutelar, mas essa mãe também deveria ser amparada, né? Pode receber aí o atendimento dos outros órgãos competentes para ela ter também uma certa segurança até que o caso seja investigado e resolvido. Então, nesse momento, a polícia está colhendo mais informações, porque são apenas depoimentos, palavras ditas, não há ainda nenhuma prova material que indique aí uma participação desse homem ainda no desaparecimento do Wesley. Então, portanto, a polícia analisa ainda quais os próximos passos, se será pedida a prisão dele ou não, até para entender também toda a situação. E claro que esses laudos vão chegar aí ao conhecimento da polícia, que vão passar para o juiz ou não para pedir a prisão. E para a gente encerrar, ontem conversei também com a família do Wesley, expliquei a situação para eles antes da reportagem ir ao ar, até para a mãe não tomar um choque, não tomar um susto, e eles, assim, estão muito abalados com essa notícia, com essas informações, e esperam, né, claro,
que isso não tenha sido verdade, porque é uma atrocidade enorme, só que eles esperam também que o caso tenha uma nova informação que possa, pelo menos, aí, entender o que realmente aconteceu com Wesley. Então, talvez pode não ter acontecido, mas se alguém assistindo essa reportagem tiver informações novas e verdadeiras, ligue também para a polícia ou até mesmo aqui para o Conselho Tutelar, porque as denúncias serão reencaminhadas. Márcia, é com você. Rapidamente, GG, eu só queria saber da Andréia, ela que disse que as crianças, elas contaram o que presenciaram, elas fizeram um relato muito detalhista. Eu quero saber se no decorrer das investigações surgirem novos elementos, essas crianças, elas serão ouvidas novamente pelo Conselho ou não? Eu vou repassar aqui a pergunta para a Andréia, Márcia. A Márcia está perguntando se novas informações, provas aparecerem, se as crianças elas podem ser ouvidas novamente e qual a situação em que elas vão ser ouvidas. Cabe agora essa questão mesmo do juiz, da vara da infância, como é que é esse andamento agora das crianças poderem prestar novos depoimentos? Isso, Guilherme, agora a apreciação total, exclusiva do judiciário. Ele que vai entender agora a necessidade de estar ouvindo essas crianças. Acredito que existe ainda um depoimento especial que é feito por ele. Essas crianças agora, acredito que só será ouvida perante o juiz. E agora elas passam a ser de responsabilidade, então, da vara da infância e da juventude, que tem ali debaixo do braço todo o ECA, o Estatuto das Crianças e do Adolescente, até para defender e ajudar essas crianças, né? Isso, não se espera outra coisa, a não ser a proteção e evitar, inclusive, a revitimização dessas crianças. André, obrigado pelas informações mais uma vez. Márcia, com você a gente segue acompanhando aí esse caso de perto, porque já se passaram 4 anos do caso do Wesley. Agora a esperança é de pelo menos alguma resposta, só que também existe esse caso das crianças. Então, essas vítimas também precisam ser amparadas. Eu volto com você. Muito obrigada, então, pelas informações e a gente segue acompanhando esse caso. Provavelmente, os investigadores devem ir, então, para a região do aeroporto, na zona sul, então, de Franca, justamente para poder, fazer uma varredura desses pontos que foram relatados por essas crianças. Então, essas crianças que foram, então, retiradas da mãe, essas crianças que já foram ouvidas, então, no Conselho Tutelar, provavelmente vão prestar os seus relatos ao juiz, mas a gente segue acompanhando o desenrolar dessa história, um novo capítulo no caso Wesley, essas crianças que teriam sido abusadas pelo próprio pai e esse abusador teria, então, abordado o Wesley, ele que também teria sido abusado por este homem. E é claro que a polícia segue no encalço deste suspeito. A polícia quer saber o que ele tem a dizer. Além de abusar sexualmente dos filhos, o Wesley também teria sido vítima deste homem. A gente segue então com esse caso. Daqui a pouquinho o Guilherme Gonçalves volta com a gente, que provavelmente os investigadores vão fazer uma varredura na região sul da cidade. E é claro que tudo você vai acompanhar aqui, na tela do Balanço Geral.